Olá pessoal, meu nome é Bruna, bem-vindos ao Intervalo Literário. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto bem polêmico, por que os homens traem. E a explicação é de Esther Vilar, e eu vou deixar a capinha do livro e aqui em algum lugar porque eu li no Kindle, O Sexo Polígamo. E eu quero deixar bem claro que não é a minha opinião, eu estou simplesmente expondo a opinião da Esther, ok? Porque no outro vídeo da Esther as pessoas ficaram confusas se eu tinha gostado, se eu tinha acreditado ou concordado. Gente, eu só estou falando o que ela falou. A Esther começa a explicação dela, então, dizendo que existem 3 instintos que levam a humanidade a permanecer na Terra, no caso, a reprodução, né? Só que ela diz que são 3 que são necessários: o instinto pessoal de autoconservação e 2 instintos sociais, que seria o de procriação e o de proteção à cria. A gente vai, então, focar nos instintos sociais, que são de reprodução e de proteção à cria. E então, esses instintos são chamados sociais porque eles necessitam de um objeto, eles necessitam de outra pessoa. E no caso, então, da procriação, você precisa do objeto sexual. E no caso da proteção à cria, você precisa do objeto de proteção. Para que uma pessoa seja objeto de proteção do homem, ele precisa ser semelhante. É tipo um egoísmo de grupo, você protege aquele que é semelhante a você, mas é um pouco inferior. E isso acontece perfeitamente, né, entre pais e filhos. O pai olha para o filho e vê nele, então, uma identificação muito rápida, uma identificação muito própria. Só que existe uma variação dessa proteção à cria, que a gente chama de amor ao próximo. Você identifica uma pessoa que é do seu grupo, né, um ser humano que está em situação vulnerável. Então, uma pessoa doente mental, uma pessoa em situação de pobreza, uma pessoa em risco físico, né, de um acidente ou de alguma coisa, e você sente então esse instinto de proteger, é o amor ao próximo. No caso do objeto de desejo sexual, ele precisa ser antagônico naquilo que é especificamente sexual e ele precisa ser semelhante nos outros aspectos. Esses antagonismos sexuais podem ser naturais e podem ser artificiais. Os naturais, no caso, o porte físico, a quantidade de pelo no corpo, o tamanho dos quadris, né, enfim. E pode também ser artificial, como atitudes, trejeitos, a forma de andar, rebolando, enfim. E ela pode ser conquistada também. Então, um homem, por exemplo, que seja franzino, ele pode se exercitar para poder se tornar um homem mais forte, mais atraente para a mulher. E a mulher pode ser mais feminina, ela pode imitar características mais femininas que ela não tem naturalmente. Tá, e a extrapolação, né, no caso, a variação do desejo sexual, do instinto sexual, é o amor por conveniência, que é uma variação racional do que seria o instinto natural sexual. E essa questão da razão acontece só com o homem. Então, por exemplo, você vai ver pais e mães de passarinhos, por exemplo. Os passarinhos podem rejeitar uma cria porque a cria não é parecida com ela. Então, um passarinho fêmea pode rejeitar, jogar do ninho. E aí você sabe que você não pode colocar aquele passarinho dentro do ninho com a mão, com a sua própria mão, porque o cheiro é estranho e a passarinha vai mandar aquele passarinho para fora do ninho de novo e tal. Porque não existe a racionalização. Então, o homem, quando racionaliza o amor ao próximo ou o amor por conveniência, ele mostra que é uma questão própria mesmo do ser humano, né? Senão seria tudo muito instintivo, não teria muita competição, não teria nada que se intrometesse nessa mecânica de instinto, de procriação. E a Esther vai usar no início do livro uma anedotazinha, né, como ela fez no Homem Domado, só que nessa é uma cena onde um casal está conversando e a mulher diz pro cara: eu vou te largar, eu não gosto mais de você, eu me apaixonei por outra pessoa, estou me encontrando com outro homem.
E aí o homem pergunta, mas você o ama? Você está feliz? E ela, sim, eu tô feliz com ele, eu sou feliz com ele e tal. E o homem abraça ela e fala, tudo bem, vai ficar com ele, entendeu? Eu quero a sua felicidade. E aí isso é chamado de verdadeiro amor, né? Era aquele amor abnegado, sacrificial, tolerante. Esse realmente é o verdadeiro amor, é o amor ao próximo. E o amor sexual na verdade, monogâmico, fiel e ciumento. Não tem nada a ver com amor ao próximo. E a relação entre homem e mulher, ela é sexual, ela é puramente sexual. E quando as coisas misturam é que é o problema. E lembre-se que a gente está falando do motivo do homem ter direito a 2 mulheres. Então vai juntando os pedacinhos aí. A Esther vai dizer que quando numa relação o homem e a mulher estão praticando o amor ao próximo e não o amor sexual, alguém está controlando artificialmente o instinto sexual do outro. Adivinha quem? Os instintos sociais são fonte de poder e de fraqueza, dependendo da forma como você lida. Poder quando você consegue não se submeter ao instinto, você consegue suprimir o instinto e ao mesmo tempo que consegue alcançar o objetivo daquele instinto. Então você consegue procriar e você consegue proteger sem se submeter ao instinto. E a fraqueza é quando você coloca em outro a necessidade de satisfação do instinto e aí você se submete, não tem jeito. A fraqueza é colocar em outra pessoa, em outro objeto, a satisfação do seu desejo, como acontece no instinto natural, sem reciprocidade. Então e aí você se submete a todas as regras, a tudo que foi exigido, né? Aquele que se torna objeto de proteção ou de objeto sexual é o dominador. De novo, aquele que se torna objeto de proteção e de desejo sexual é o dominador. Na página 25 ela vai dizer, mesmo sendo ele 1000 vezes mais fraco do que eu, farei sempre tudo aquilo que exigir de mim. Se a manipulação dos instintos sociais é fonte de poder, quer dizer que existirá alguém querendo esse poder. Então, dentro do jogo social, quem que pode ter esse poder de manipular esse desejo? Quem pode ser objeto de proteção e objeto sexual ao mesmo tempo? A mulher, ela é que detém o poder de ser os 2 objetos ao mesmo tempo. Porque presta atenção, a criança, ela é objeto de proteção naturalmente. E ela poderia aumentar o seu poder se ela pudesse ser também objeto sexual. Só que atividade sexual requer maturidade. O homem vai procurar aquilo que é semelhante a ele no que não é sexual. Então, uma maturidade sexual, pelo menos que seja da mesma geração, né? E se pula uma geração, alguém está abrindo mão de alguma coisa. Então, a criança ela só pode mesmo ser cuidada. O homem dificilmente seria objeto de proteção de alguém, né? Porque ele é sempre superior em força e em espiritualidade. Já a mulher, ela consegue ser objeto sexual do homem e ser protegida pelo homem. Ela consegue ser os 2 ao mesmo tempo, tanto artificialmente quanto naturalmente. Só que ela vai manipular para que ela se torne objeto de proteção também. E como que a mulher vai fazer isso? A mulher, ela pode simular uma fraqueza que ela, por exemplo, não tem. O corpo da mulher é muito parecido com o corpo do homem, se você parar para pensar. A mulher, ela vive mais que o homem. Ela é capaz de levantar peso, não como os homens. Deixa eu explicar. A mulher é mais fraca que o homem, é mais frágil que o homem, só que é muito relativo, não é absoluto. Na presença de homens, a mulher pode parecer um pouco mais fraca. Não abre potes, como eu, por exemplo. Eu não abro potes. Não abre potes, não pega peso, não sobe em árvore, não. Mas a expectativa é de que uma viúva viva 11 anos depois de que o seu marido vai embora. Então, a mulher ela tem uma resistência que é diferente da resistência do homem, mas ela vive mais do que o homem. Então, o protetor geralmente não vai pensar nisso. Na verdade, ele vai estar morto para poder perceber que a mulher dele viveu mais 11 anos. Ela pode também simular tolice. E a tolice é muito mais fácil de você
simular, porque ela é uma coisa muito natural. Basta que você não adquira inteligência, não adquira sabedoria e você será um tolo. Normal. E outra coisa, a inteligência é uma coisa que se consegue no meio da competição, buscando um objetivo específico e tal. E a expectativa de casamento das mulheres é sempre que ela se case com um homem mais forte, mais velho e mais rico. Então, para que a mulher na adolescência ou na juventude vai procurar conhecimento? Ela pode conhecer, ela é capaz de conhecer, é estatisticamente comprovado que mulheres que se aplicam são tão inteligentes quanto homens que se aplicam. Mas a questão é que ela não quer, ela não precisa, porque ser tola, ser mais tola do que o homem, faz dela objeto de proteção. E a mulher se tornando foco do homem, tanto sexualmente quanto do instinto de proteção, vai causar um conflito entre os sexos o tempo todo, porque o homem tem a sua moral sexual ferida. Você pensa bem, quem quer cuidar, quer dar algo àquela pessoa que ele está cuidando. Quem tem desejo sexual, quer tirar alguma coisa da pessoa com quem ele se relaciona. E dar é diferente de tirar. E aí você coloca a cabeça do homem num conflito muito perigoso. E aí surge a síndrome paterna. O homem olha para o seu objeto sexual também como objeto de proteção. Em resumo, essa síndrome paterna é o sentimento confuso que nutre pela esposa, como se fosse sua pseudo-filha. E o ato sexual pesa como um pseudo-incesto. Encontra-se em situação bastante esquizofrênica o homem que concentrar em uma mulher os seus instintos sexual e de proteção à cria, principalmente se ela for uma parceira extremamente infantil. Não é de admirar se a parceira escolhida muitas vezes considerar excêntrico o seu comportamento. Dependendo da ocasião, ele a endeusa, amaldiçoa, maltrata, possui, viola, joga-se a seus pés e deseja morrer por ela. Mas é assim que deve ser, pois como o instinto de proteção à cria e o instinto sexual são fundamentalmente incompatíveis, não existe para o homem nenhuma outra possibilidade além da oscilação entre os extremos. E a saída que esse homem tem é desvencilhar o instinto sexual do instinto de proteção à cria de uma mesma pessoa. Isso vai ficando insuportável na cabeça do homem. A saída para a sanidade é a poligamia, que o homem alcança ao direcionar à sua mulher o instinto de proteção, que é o amor ao próximo, e o desejo sexual à outra, apaziguando a consciência. Se a mulher extrapola o limite da simulação, ela pode estragar totalmente o seu plano. Por exemplo, para que seja objeto sexual, ela precisa exalar sexualidade, maturidade, ela precisa conquistar o desejo do homem. Mas para ser protegida, ela precisa ser infantil, fraca e tola. Se ela fica muito frágil, muito fraca e muito tola, ela simplesmente se torna apenas o objeto de proteção à cria para aquele homem. E o conflito vai ser apaziguado quando esse homem encontrar numa mulher fora de casa a quem ele possa possuir sexualmente sem que ele cometa incesto, sem que ele cometa um abuso. E esse tabu fica dissolvido na sua mente porque ele volta para casa e pode cuidar da sua esposa de forma sincera, sem precisar violar o objeto de proteção dele. Como que o cristianismo lida com essa suposta esquizofrenia paternal do homem em relação ao seu objeto de desejo? Isso é assunto para outro vídeo, eu só estou aqui pensando alto. Tem algumas coisas assim no livro dela, mas eu não vou falar disso aqui agora, não sei se eu vou falar, só estou trazendo para vocês a pulga atrás da orelha e uma teoria interessante sobre os relacionamentos entre homem e mulher. Então fique à vontade nos comentários, se inscreve no canal, curte ou não curte e fala aí o que você achou da teoria da Esther. Eu estava editando o vídeo e coincidentemente hoje eu li uma questão sobre o funcionamento do cérebro com a diversificação dos parceiros sexuais na mente do homem e da mulher. E aí, qual que é o dado interessante aqui? É que a dopamina, a ocitocina e a vasopressina que atuam no cérebro
durante a relação sexual e depois para criar uma ligação emocional entre os homens e as mulheres, eles podem se transformar, eles podem agir de forma diferente quando vários parceiros sexuais passam pela vida da pessoa, tá? Então, quando você tem relação com várias pessoas, aí aquele usa a expressão fora do casamento, ocorre uma interferência no mecanismo que cria ligação emocional. E a pessoa perde a capacidade de formar vínculo da mesma forma. As mulheres e homens adeptos do sexo sem compromisso, quando são solteiros, muitas vezes têm uma ligação menos intensa com a pessoa com quem se casam. Aí tem uma ilustração do band-aid, né? Você coloca no braço, coloca no joelho, gruda, desgruda, até que a aderência diminui, né? Então essa cultura de vários parceiros sexuais podem reduzir o vínculo permanente no casamento. E aí o Dr. McLaney, eu acho que é assim que se fala, diz o seguinte: fizemos um levantamento de mais de 250 estudos e a maioria deles confirma a ocorrência dessas mudanças no cérebro e o que eles representam. Observamos que os seres humanos foram criados por Deus para ter um parceiro sexual para a vida toda. Quando a pessoa compartilha essa experiência com outros repetidamente e sem nenhum compromisso, as ligações químicas e neurológicas sofrem transformações inevitáveis e por vezes irreversíveis. Então, se existe uma estrutura cerebral que se modifica com outros parceiros sexuais, se você, por exemplo, é casado e o homem, né, que sofre a síndrome paterna, vai buscar em outra mulher e busca em uma, e aí quando ele começa a ter esse sentimento de novo de cuidado pela amante, ele troca de amante, porque aí ele sempre tem que evitar a ligação emocional com aquela mulher, porque senão ela se torna objeto de proteção. Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.